Então vejam, depois desse longo review, porque eu fiz questão de passar pelas funcionalidades do Palma para vocês entenderem onde o Palma se localiza no mercado de e-inks, diria que é um leitor realmente interessante para portabilidade. Veja, ó, cabe na mão. Você vai passar a página, você vai passar, eu tô aqui tô no volume, né? Eu vou ligar. Você passa a página no volume. Isso é muito bom. E assim, é algo que eu sinto falta em outros leitores da Books. Poderia a Books implementar no leitor de 10 polegadas ou de 13 polegadas um volume que eventualmente você vai utilizar para poder passar a página. Ó. Já mudou a posição aqui da renderização. Mas você vai passar a página no volume, na sua mão, nessa posição. Ou eu geralmente vou ler assim, né? E aí eu vou passar a página aqui. Eu acho que é muito, muito cômodo a passagem de página desse jeito, porque eu apoio o dedão embaixo, fica o indicador em cima. É possível colocar uma capa que tem aqueles anéis para poder prender, para ficar bem preso na mão. Não é necessário. Eu já tive equipamentos assim. Eu não achei uma capa, pelo menos da Books, que faria isso. Teria que colar, né? Eu gostei propriamente dessa textura aqui de trás, porque dá um grip para poder pegar o leitor. Eu estou usando ele só com um case para transporte, né? Mas no dia a dia, para leitura, eu tiro ele do case e vou ler ele sem o case. O que fica mais leve. Vai ter um case oficial da Books agora, que tinha um case carteira. Porque as pessoas vão pensar, vou usar isso para colocar no bolso. Não, de fato, para colocar no bolso eu usaria um case que protege a tela. É ink a tela ainda é mais sensível do que outras telas. Eu coloco no sleeve, né, no saquinho, e transporto ele nesse sleeve. O que é uma boa experiência, confesso para vocês, em portabilidade, porque aí que chega a pergunta final do review. O Books Palma, ele não é o smartphone, então, portanto, ele não vai substituir o seu smartphone. Se você estiver precisando de GPS para pedir o Uber instalado, porque vai instalar o Uber, não vai funcionar bem. Você vai precisar do Wi-Fi, a localização do Wi-Fi, vamos dizer, a geolocalização de Wi-Fi, ela é falha em comparação à do GPS. Então, vai ter alguns problemas, né? Aplicativos de bancos, alguns aplicativos de bancos usam câmera frontal para poder fazer o login. Não vai dar para fazer login de banco com reconhecimento facial ou mesmo com digital. Depende do banco, se o banco tem um sistema de só por senha. Então, para os modos de pagamento, aí talvez você vai poder usar um pagamento tipo Google Pay, que ele vai por Bluetooth e você vai conseguir. Eu não testei isso efetivamente, mas me parece que é possível porque o sistema é de Bluetooth. Não é um sistema de GPS ou um sistema de câmera. Bom, então você vai ter esse tipo de funcionalidade. O que eu diria que é o uso que eu estou tendo e que vejo mais potencial? Esse leitor é um companheiro do smartphone. Ele fica, vamos dizer, lado a lado. Então vai sair na rua, você leva os dois. E aí, você vai precisar de alguma coisa mais complexa, você vai usar o smartphone. Porque se aqui na bolsa não pesa nada. Mas eu estou achando, pelo menos no meu tipo de uso, uma funcionalidade extremamente interessante. Eu já comentei isso no canal em outros momentos. Eu tenho tentado ficar longe do smartphone. A tentação de usar para... rede social eu uso pouca, mas assim, olha alguma coisa no YouTube, ou você vai entrar no site como Mercado Livre, ou qualquer outra coisa que vai te ter... você vai passar o dedinho e vai te alimentando o sistema de recompensa. Né? A dopamina sua tá lá sendo cada vez mais reduzida na experiência de uso. E às vezes o que você quer fazer? Você precisa só, por exemplo, não, eu preciso de um cronômetro para ter noção do tempo que eu estou estudando, então vou fazer um Pomodoro, vou colocar um timer para fazer uma coisa, e eu não quero usar o celular, porque se eu usar o celular, às vezes tem a notificação me leva para outra coisa, e vocês sabem como é que é. Você entra no fluxo, né, do caos das redes sociais. Aqui você encontra uma outra possibilidade. Desconexão. Qual que é a grande vantagem dos e-inks? Desconexão com tecnologia interativa. Porque você consegue filtrar mais, focar mais.
Então, no dia a dia, para poder estudar, pelo menos nessa última semana que eu estou utilizando o Palma de forma consistente, vou estudar, vou ler um texto. Pego o Palma, pego o Note R3 que eu estou utilizando mais nesses últimos dias, pego os dois juntos, só os dois. Se eu for escutar alguma música, põe a música no fone de ouvido, vou usar um cronômetro, ponho aqui, vou ler o texto lá no R3. Então o Palma é um ótimo companheiro para equipamentos da Boox e em um smartphone tradicional. Porque você vai fugir, por exemplo, de um certo assédio a utilizar a rede social do smartphone tradicional. Vamos ser sinceros, assim, eu não uso Instagram. Mas não tem muita graça ver um Instagram preto e branco, né? É o que uma sobrinha minha já me disse. Mas que graça ter um celular preto e branco, ou um leitor preto e branco? Não é uma questão de graça, é uma questão de foco. Então você consegue não utilizar esses aplicativos que têm um grande apelo estético. TikTok, Instagram, YouTube. Nem vou dizer Facebook. Facebook tá aí, assim, na decadência. Mas você não vai querer usar. Então é uma forma de desconexão. Muitas vezes você quer se afastar, mas ter ainda acesso a algo digital. O Boox Palma e portátil, né? O Boox Palma é uma ótima opção de poder, propriamente. Ter o digital de uso moderado, sem um grande apelo estético. Eu tenho feito isso, né? Vou fazer uma leitura, deixo o smartphone longe e vou usar propriamente o Boox Palma para poder fazer. Vou fazer meia hora, põe um timer de meia hora, né? Tipo, estilo Pomodoro. Ponho e vou mexer no texto. Isso é bom. Isso é bom. Eu digo para vocês, em termos de produtividade, essa desconexão com uma tecnologia mais apelativa, como é dos smartphones tradicionais, eu acho que vale a pena. É um tema que a gente vai discutir mais no canal, em outros vídeos, mas em relação ao Boox Palma, fica aí a minha grande recomendação como um mini leitor digital. Isso não é para substituir um smartphone, não é para substituir um dumbphone, ainda não é. Pode ser que um outro produto da Boox venha com isso implementado, e aí você vai pensar, mas enquanto leitor portátil, eu realmente achei que é um bom começo. Vejam, é o primeiro leitor da Boox nesse formato. As únicas outras duas empresas que eu tenho ciência que faz leitores de e-ink neste formato seria a Xiaomi, né? A Xiaomi, vai ter as pronúncias malucas aí que eu não sei, e a Hisense. A Hisense saiu do mercado. A Xiaomi não chega no Brasil facilmente. Eu nunca mexi num Xiaomi desse formato. E eu sei que em potência, vamos dizer, colocando só em tech specs, em potência é inferior ao Boox Palma. Então, assim, é algo que eu diria, vale a pena, talvez, aquilo que está mais próximo para a utilização. E o Boox Palma te oferece isso aqui no Brasil desde já. Algumas coisas que a Boox poderia implementar e deixar, né? Por exemplo, no botão de Power, ter o sensor de digital para você poder ter senha, mas sem ter que digitar a senha. Algo que, por exemplo, já está nos leitores da linha Pro da Boox. Poderia. A questão do codec, do LDAC, poderia implementar. O leitor, o PDF Reflow com interação do texto. O próprio modo de colunas. Então são algumas coisas que são implementações, agora essas últimas, implementações de software. Não é uma implementação de hardware. Só a primeira que eu falei que é uma implementação de hardware, que é a questão da senha. É realmente interessante não ter que digitar a senha. Quando você tira, vou lá, 4 dígitos, 6 dígitos, perde tempo. Quando é só na digital, bate o dedinho, resolveu. Porque como não tem câmera frontal, você não vai poder fazer Face ID. O que poderia ser feito, né? Ter câmera frontal e Face ID. Só que isso aí é o quê? Implementação de hardware, só numa segunda geração. Pode ser, mas isso vai encarecer o produto. Eu vou dizer, só a implementação do digital é mais barato do que a implementação da Face ID. Então, são tipos de coisas que poderiam ser aprimoradas no Boox. Uma coisa, né, que também é de software, eu não mencionei, menciono na conclusão. O botão multifunção
ele está extremamente limitado. Ele não permite que você configure uma função específica. Por exemplo, abrir um aplicativo como o de relógio, ou abrir a lanterna. Vou dizer para vocês, abrir a lanterna com 2 cliques, igual os equipamentos da Hisense, é um negócio maravilhoso. Tá no escuro, 2 cliques, lanterna. Isso é ótimo. Não está possível. Eu quero abrir o aplicativo do Neo Reader com 2 cliques ou um clique longo. Não está possível. Está possível o quê? Atualização de tela, girar a tela, próxima página, fazer um back, um next. Não, isso é pouco. O botão ele precisa ter funções que eu configuro para o meu uso pessoal. Ou seja, eu quero abrir determinado aplicativo com clique rápido, ou com 2 cliques, ou com clique longo. Isso é básico e não está implementado nesse software ainda. Vale a pena colocar isso no roadmap. A Boox não tem um roadmap aberto, mas se tivesse é uma coisa que eu indicaria assim, claramente, poder configurar o botão de e-ink para diversas funções rápidas, né? Isso não está permitido em software. Uma coisa boa de ser feita. No mais, assim, estou usando, vou usar e acho difícil, só vou substituir por um outro Boox nessa linha de portabilidade. Porque antes de dormir, veja, isso aqui é muito mais portátil para ler antes de dormir do que um leitor de 7.8 de 10 polegadas. O Poke não, o Poke é levinho, o Poke tem quase o mesmo peso. Ok, mas em portabilidade eu tenho me, vamos dizer, fascinado mais com o Palma do que com o Poke. Então, ficam essas considerações, longas considerações, em relação ao Boox Palma. E qualquer dúvida, coloque aí no canal. E agradeço, por fim, mais uma vez, o envio pela Boox Brasil, porque permitiu o review e a utilização desse equipamento. Esse foi um bom tempo. Desde o lançamento, falando, me manda, dá um desconto, me manda. Nada. E aí, a Boox Brasil, nesse último mês, nessa última leva, conseguiu me enviar. Agradeço mais uma vez, o link vai estar aí na descrição. As opiniões são as minhas, como de sempre, e vocês viram que eu tive mais posicionamentos críticos em comparação ao Palma, porque ele tem potencial, só não está implementado. Então, é algo que a Boox poderia implementar em software em um simples update, ok? Agradeço, compartilhem e sigam. Até a próxima.